Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você que toda quarta-feira de manhã está aqui conosco fazendo um pouquinho de terapia. Você sabe que esse programa tem um compromisso com você. De toda semana estar aqui com convidados de primeira linha, com assuntos que vão tocar nas suas emoções e tocar também no seu coração. E hoje não vai ser diferente. Toda semana, quando você está aqui conosco, você faz um pouquinho de terapia. Com certeza, o assunto de hoje, o tema de hoje, que é um tema que nós vamos falar a respeito de superação, vai também te ajudar e te identificar. Talvez você se identifique, né, com o que você vai ouvir aqui hoje, e eu tenho certeza que um rumo, uma diretriz, um horizonte, com certeza, você vai ter. Estamos aí muito próximo aí da festividade de Natal, depois de amanhã, já aí as comemorações, e você pode estar envolto em comemorar com a sua família, ou talvez pensativo com relações a problemas ou dificuldades que, na atualidade, tem sido a nossa realidade, infelizmente. Mas hoje nós vamos conversar com alguém que é uma história de superação. Tem uma história muito linda, a gente pode dizer que ele teria tudo para não ter chance, tudo para dar errado, ele teria tudo para se perder aí no meio do caminho, e ele vai hoje nos contar sobre a sua trajetória e a sua história linda de superação. Nós vamos conversar com o doutor Laci Camargo, ele é assessor da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, nosso amigo, irmão em Cristo. Bom dia, doutor Laci. Bom dia, jovem querida doutora, bom dia, ouvintes. É uma alegria estar nesta manhã. O assunto é forte porque Jesus é forte. O assunto é forte porque Deus nos ensinou e nos propiciou. Olha, supere, estou contigo. E Deus é bom. Um grande dia para você. É uma grande história de superação. Doutor Laci, e aí as pessoas devem estar perguntando: o que aconteceu com a história do menino Laci e para chegar até o doutor Laci Camargo? O senhor conheceu a orfandade e eu acredito que hoje também possa estar aqui nos ouvindo as pessoas que também passaram por um histórico assim, ou quem sabe alguém que hoje está até pensando ou está num processo de adoção. Como o senhor conseguiu superar essa fase? Como foi a orfandade para o senhor? O que aconteceu? Tivemos, com muitas famílias, viemos de Minas. Só não trouxemos ouro em pó. Não tem uma música? Não trouxemos ouro em pó. Laci Camargo e mais 5 irmãos, meus pais, e fomos morar em Auma. Ali meu pai comprou um açougue, comprou a casa, comprou outro açougue. Só que, de repente, começou a enveredar pelo lado do espiritismo. E eu acompanhei meu pai, com meus 12, 13 anos, muitas vezes. Alguns lugares, madrugadas, tantas coisas mais. E até isso chegar dentro da nossa casa. Um dia, eu não sei se vou ter a chance de perguntar, Senhor Deus, como foi aquele dia? A minha sala de casa estava rodeada com aquelas pessoas de branco de toda ordem, em toda a casa. E eu senti a minha casa fazer assim, ó, bum, como se descesse um palmo. E ali, logo depois, meus pais começaram a desentender-se, começaram a fazer coisas tremendas, brigas, confusões. Vendeu-se o açougue, vendeu-se o caminhão, vendeu-se a casa, morar de aluguel. E, infelizmente, a minha mãe não aguentou. Eu vou usar uma palavra que muitos vão entender. Deu cabo da vida.
Então todos já sabem, deu cabo da vida. A minha irmã mais nova tinha 4 anos de idade. E eu era o mais velho, como sou o mais velho, eu pude perceber toda aquela tragédia. Minhas irmãs foram para Jacutinga, no sul de Minas, no lar de menores do Exército de Salvação, e nós fomos aqui para a Casa dos Pastores, eu e o Roberto e o Léo, mas só que nós, na casa, não tinha como ficar, aí fomos para o orfanato, já não tínhamos mais idade, aí uma tia por afinidade, eu estou resumindo alguma coisa, mas ela pode voltar e perguntar e eu Uhum. esclareço. E um motorista de uma empresa chamada Datamec, eu tinha 13 anos ainda, ele me chamou, me levou para fazer a inscrição em agosto de 71. Acho que nem a doutora era nascida ainda naquela época, né? Então, fiz a inscrição. Depois, dia 12 de dezembro de 71, completei 14 anos. Dia 16 me chamaram, dia 20 de dezembro de 71 entrei naquela empresa, saí de lá 28 anos depois que peguei um PDV e fui para uma história política, mas isso aí foi em 1994, por aí, mas o tempo passa e eu sei que minhas irmãs retornaram lá do orfanato. A minha irmã Raquel ficou morando com alguns pastores do Exército de Salvação. Essa minha tia abriu um quartinho e todos nós fomos morar naquele quartinho. Roberto, Léo, Rosângela, Nilza, eu. A Raquel volta e meia ia porque ela ficou com os pastores por ser a menina abaixo de mim e ela ajudava mais. Então, eu sei o que nós passamos. Eu sei que nesse ínterim, tomar conta de carro, fazer carreto na feira, catar casco na areia, quando tinha aquelas carrocinhas de Crush, Grapete, Coca-Cola, Pepsi, as carrocinhas. E eu não vi o tempo passar. E quando comecei então a trabalhar, quando me deparei, eu já estava me casando aos 25, 26 anos, e coisas que Deus preparou, coisas que Deus cuidou de todos nós. Hoje eu olho para trás e vejo, Senhor, muito obrigado, porque tantas coisas cruéis nós passamos, tantas necessidades para se alugar a primeira casa, para viver. Eu bati nos meus irmãos todos. Eu tinha que bater, tinha que cuidar. Hoje eu fico, Jesus, por que eu fiz aquilo? É porque, como mais velho, irmãos, haja coração para tanta emoção. Então, nós tínhamos que lavar, passar, cozinhar, varrer. E volta e meia, um ou outro se engraçava na hora, não queria fazer. Aí eu tinha que entrar em ação. Mas ficou para trás. Há um princípio bíblico que diz logo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou dar uma paradinha que eu sinto que a emoção começa a tomar, mas é que Deus é bom. Ficou para trás. Quantas coisas, quantas situações. Para eu arrumar a minha escola, não tinha o pai, não tinha a mãe. Então eles me olhavam diferente. Eu estudei no Colégio Estadual José Pedro Varela. Eu que fui lá. Eles viram, tem aí um menino, mas ele não tem responsável. Meu povo, 90% são mineiros. Eles Uhum. me atenderam, me ajudaram. Entrei no ginásio, depois fiz o segundo grau no Olavo Bilac, profissionalizante em processamento de dados. Depois eu fiz a primeira faculdade de Sociedade de Ensino Superior e Assessoria Técnica e também Faculdade de Administração da Guanabara, coisas que Deus foi me levando, pessoal. Você que nos ouve, eu não superei porque eu era o cara, não. Superei porque o Senhor Deus colocou a sua mão sobre a minha vida, dirigiu meus passos, a dos meus irmãos, e nós crescemos, e nós avançamos. Eu hoje digo a você com muita alegria, casado, botafoguense campeão, pai de 3, avô de 5 e aposentado.
E também, graças a Deus, trabalho no governo do estado, sim. Fazendo uma coisa que fizeram por mim. Quer me ver feliz? Eu estar podendo ajudar alguém. Porque no Exército de Salvação, me alimentaram, me calçaram e me vestiram. Fizeram muito por mim e por meus irmãos. Vocês não têm noção. Então, hoje, eu sou feliz com o que faço, eu tenho N instituições que eu ajudo com um pequeno, com uma gotinha, sabe, uma gotinha, um conta-gotas, mas eu estou podendo fazer. Sabe, que é onde eu aprendi a ser gente, no Exército de Salvação, ajudando o próximo, indo tocar lá o bumbo, tocar o instrumento com aquela a banda lá do Exército de Salvação, lá na cidade, lá em Copacabana, na galeria, é uma galeria famosa que tem, que não me falha o nome, eu acho que é Menescal, se não me engano. Então, muitas coisas. Eu hoje tenho 63, daqui, não, agora já tenho 64, hoje é dia 22, tô até esquecendo. Deus é tremendo, pessoal. Superação é que Ele pode todas as coisas. Então, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que permanecem firmes para sempre. Então, eu diria a você, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. O tempo todo ele é bom. E, assim, na sua história, o senhor falou que a sua mãe deu cabo, ou seja, ela suicidou-se. Isso, Hoje nós temos, né, uma campanha muito forte em setembro, todos os anos, né, de uns 10 anos para cá, do Setembro Amarelo. Então, é uma campanha muito forte em que esse assunto ele vem muito à tona. E nós temos visto uma quantidade muito grande de pessoas que se suicidam, que tiram a própria vida. Então, hoje é um tema, é um assunto mais próximo. E eu imagino, né, para o senhor, garoto, esse episódio acontecer, porque hoje se fala muito a respeito de saúde mental, o nosso programa aqui mesmo fala a respeito de saúde mental, tem alertas, né, em todos os lugares com relação a esse cuidado. Por causa da pandemia, o assunto, o tema saúde mental também veio muito à tona. Muito se falou, vários fatores por causa da pandemia vieram à tona. Então, todas as dificuldades, hoje em dia, acredito que até por conta da rede social, a informação é muito rápida e tudo vem muito à tona. E as pessoas falam e conversam mais a respeito. Diferente da sua época, o senhor menino, ocorre, então, esse episódio da sua mãe tirar a própria vida. Como foi para o menino Laci lidar com isso? Como foi essa informação? Como foi processar isso? Porque uma coisa é a gente perder um ente querido, estava muito doente, e a gente vê aquela pessoa talvez definhando, não que a dor seja diferente, mas o coração, um tanto quanto, tem como consolar e a pessoa se conformar. Mas uma atitude como essa, como foi, doutor Laci, para o senhor, essa menino processar isso? Como foi isso? forte mais uma vez. Eu tive que me recorrer a pessoas adultas, alguns mais próximos, alguns que sabiam, alguns que me pegavam em algumas situações. Eu me lembro que eu não podia me alimentar direito e teve a cozinheira da empresa, quando ficou sabendo da minha situação, ela me chamava para eu poder comer após a diretoria, ela me chamava para me alimentar, para cuidar de mim. Eu tenho muitas histórias de pessoas que eu nunca esqueci, porque me davam roupa, porque me davam bicicleta, porque me davam a condição de ir e vir, porque me ajudavam de toda ordem, porque sabia que eu tinha 5 irmãos menores. E tudo isso que passou, tudo isso que ficou para trás, eu tenho na lembrança, retendo o que é bom, como a Bíblia diz,
retei o que é bom. Pessoas que como me ajudaram, como orientaram, conselhos, como também tive muitos livramentos. Alguns que, como uma rodinha de amigos que estavam, aí a droga começou a rodar e eu falei, vai chegar nas minhas mãos. E todos estavam pegando, e quando você está numa roda de amigos, todos que um faz, todos têm que fazer. Aí chegou, mas Deus foi tão bom que a prima do João, não do Cláudio, veio. Cláudio, papai está te chamando, que era o tio dele. Falei, Cláudio, eu vou com você. Eu pude sair naquela hora, a droga não tinha chegado ainda em minhas mãos. Essa foi a oportunidade assim que a gente não queria. Mas quando você está ali no meio, você bebe, você fuma, você cheira. O que os outros estão fazendo, você tem que fazer também. E eu dei graças a Deus que chamou o Cláudio e eu falei, Cláudio, vou com você. E eu pude me livrar. Outras situações, como um amigo, uma vez, num encontro de final de ano, enquanto eu fui ao banheiro, ele trocou o meu Guaraná, usava muito garrafa de Guaraná, ele tirou o Guaraná e colocou cerveja ali naquele Guaraná. E a gente, garota, bebia no gargalo. Quando eu fui beber, eu senti aquele... Eu cuspi a cerveja em cima dele e quem estava, porque era algo diferente. Eu hoje estou com 64 anos e digo a você, eu nunca tomei uma cerveja, nunca tomei um chopp. Sabe por quê? Quando eu tinha 15 anos, ainda lá na casa dessa minha tia, teve uma festa. Vou fazer propaganda aqui, mas foi o que aconteceu. Vamos ensinar o Laci a beber. Na época do Telecat, do Romontilla, não sei se você se lembra desse negócio aí, Uhum. desculpe estar falando aqui, e aquela coisa veio para minha mão, aí não demorou muito, garoto, fraco, fiz graça na festa, a minha tia me pegou, me deu uns para lá para cá, me botou num quarto, acabou a festa para mim. No dia seguinte, eu não consegui levantar. No segundo dia, eu não conseguia colocar a mão no cabelo. Fui embora para casa no terceiro dia e nunca mais tomei nada. É um trauma da coisa. Hoje, eu dou graças a Deus que já passou, não sinto. Às vezes pergunto, você deixou de beber por causa da igreja? Não, porque eu tive um problema, tipo esses porres únicos da vida, desculpe esse termo chula, mas Deus foi bom, Deus estava preparando tudo. Eu hoje digo a você que nos ouve, que nos assiste, com muita alegria, sou feliz, porque Jesus foi bom, é bom e continuará sendo bom em minha vida. Com certeza. E, assim, a gente imagina que para um jovem, um rapaz órfão, e aí passando por tantos problemas, porque o Senhor, pela sua fala, a gente identifica que o Senhor tomou uma responsabilidade muito cedo, Sim, a noção de ter um compromisso com os irmãos menores, a ausência do pai, o falecimento da mãe, problemas financeiros, e a gente percebe que o senhor tinha uma noção, ou talvez um pensamento do certo e do errado. Esse conceito do certo e do errado é um conceito, né, que forjou o seu caráter. Isso na sua educação enquanto a sua mãe viva ainda, ou as pessoas que lhe orientaram após o período, né, em que o senhor conheceu e junto com seus irmãos a orfandade, isso foi conselho de boas pessoas, porque pelo histórico de vida que o senhor tem, seria muito natural o Laci, em vez de ter essa responsabilidade, o Laci ser um menino revoltado, o Laci ser um menino que talvez quisesse até ter essas experiências com droga e com bebida para poder fugir da realidade, porque a pessoa que é doente por conta de algum vício, ela, na verdade, ela está querendo fugir do problema, né? Fugir da dor.
e histórico de dor nesse período da sua juventude é um histórico real. Então, esse caráter, né, do jovem Laci foi em decorrência da educação dos seus pais, da sua mãe, ou dos bons conselhos das pessoas que lhe ajudaram? Eu creio que ambas as coisas, apesar de tão pouco tempo ter convivido com eles, nós somos daquela época. Eu estudei na Escola Ceará, lá na Rua Dona Emília, em Aum. Eu sou muito saudosista, eu sou muito conservador. E naquela época, eu me lembro, nós tínhamos o café, o almoço, a parte da tarde, tinha o café da tarde, comprava aquela bisnaga, partia em 3, 4, era bisnaga naquela época. Então, meus pais sempre foram ali muito conservadores, muito família, e o pouco tempo nós fomos ensinados a ter esse respeito, a ter esse carinho. Mas após a tragédia, como nós fomos cuidados por pessoas. Eu me lembro de uma assistente social que a Datamec tinha, chamada Dona Zélia. Ela, naquela época, olha, meu marido é brigadeiro, meu filho capitão do exército. Você não quer seguir a carreira militar? Ela sabia do nosso problema, vai ser bom para você. Ela pagou para mim. Oi, doutora Cida, deu uma travadinha. Oi, Sim. oi. Travou um pouquinho. O senhor estava falando a respeito da esposa do militar que lhe orientou, né, a estudar. Pode continuar. Só que está sem imagem, você está me vendo? Mas vamos Eu lá. estou lhe vendo. Tá. Então, essa dona Zélia, assistente social, me deu uma bicicleta que eu vinha de São Cristóvão até o Rio Comprido de bicicleta, porque eu vinha muitas vezes a pé, ela ficou sabendo, me ajudou muito com roupas para meus irmãos. Foram pessoas boníssimas. Quem trabalhou na Datamec no passado vai se lembrar dessa empresa. Tinha um rapaz, um senhor chamado Sebastião de Oliveira, tinha o Nelson, que era o irmão, tinha o Pádua, que era outro irmão. Ele me ajudou muito com conselhos, sabe, que eu não tinha um parâmetro. Era uma pessoa mais velha e eu tive situações que Deus me deu livramento de uma forma muito especial. Uhum. Hoje vejo literalmente coisas que aconteceram e olha, puxa, como isso poderia ter transformado-se num problema maior. Deus guardou-me sobremaneira. Hoje o que sou, e Deus viu o que eu era. E outra coisa, eu vou dar um testemunho, eu era magro que dava dó. Há uma música do Janires, do Conjunto Rebanhão, que diz: eu era magro que dava dó, meu paletó listrado tinha uma listra só. Eu pesava 64 quilos com a altura que... Oi. Ah, voltou a sua imagem. Que saiu a sua imagem rapidinho. O senhor aqui de que altura? Eu estava vendo a sua 1,80 altura. Isso, 1,83 m, magro que dava dó, que nem a música do Conjunto Rebanhão, Janires. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado tinha uma listra só. De longe não sabia se eu estava assim ou se eu estava assim. Um cabelo desse tamanho, cabelo no ombro, magro, cabeludo, e falava fino, pessoal. Então, falava tão fino, doutora Rose, que quando eu atendia telefone, quando comecei a trabalhar na Datamec, muitos falavam assim, quando eu falava alô, aí do outro lado, jovenzinha, neném, minha filha, oi queridinha, com quem que você quer falar? Quantas vezes falaram isso para mim? Eu falava fino, nossa, e nunca retruquei, nunca falei nada. Mas Deus, mais uma vez, olha a ação de Deus. Olhou, olha, o camarada já é magro, fala fino,
parece uma vara de virar tripa, como diz na roça. Então ele transformou. Que mudança admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou. Quando o Exército de Salvação encampou minha família, encampou meus irmãos, nós passamos a frequentar os cultos lá e eu aprendi muito. E, com certeza, essas coisas todas que aconteceram, deu 14, 15, 16, 17 para 18 anos, talvez, não me lembro, por aí, eu já atendia telefone, eu já tinha feito a transformação e falavam assim: pois não, o senhor quer falar com quem? Deus Uhum. mudou, Jesus Cristo mudou o meu viver, como um belo cântico que você deve conhecer, e você que nos ouve, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Então eu dou graças a Deus por essas coisas todas terem ficado para trás, mas grato a muitos que me estenderam a mão, que me ajudaram, Maravilha, me orientaram, maravilha, fizeram tantas coisas. maravilha. Gente, eu vou puxar um intervalinho rapidinho, você não sai daí não, a gente volta já já. Olá, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos falando de superação. E para falar de superação, trouxemos uma história de superação. Estamos falando com o doutor Assi Camargo. Ele é assessor de Casa Civil do governo do estado do Rio de Janeiro. E aí, no primeiro bloco, contou para a gente a respeito do drama familiar que ele e seus irmãos sofreram, a orfandade, a dificuldade, mas também, em meio a tanta dor e tanta dificuldade, falou também muito a respeito de apoio, de respeito, falou muito a respeito de bons conselhos, falou de ajuda, de compreensão. E, doutor Laci, envolto a tantas pessoas, né, que lhe ajudaram. Nós estamos aí nesse período, estamos na semana, né, de Natal, e eu acredito que nesse momento agora, né, pessoas estão nos ouvindo e muitas pessoas estão tão desesperançadas. Existem tantas pessoas com tantas dificuldades. E aí o Senhor fala, né, do apoio e da caridade que o Senhor e seus irmãos foram beneficiados, caridade de pessoas, pessoas de bons corações, pessoas que tinham, né, condição. Como o Senhor vê essa parte assistencial, né, visto que o Senhor é fruto de uma boa assistência, né, de uma instituição, já que o senhor citou aí o Exército da Salvação, falou, né, de pessoas que lhe ajudaram, de instituição também que foram o seu apoio. Como o senhor vê essa assistência? Olha, eu trabalhei, jovem doutora Rose Cabral. Oi, voltou, oi, 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 estou ouvindo, pode falar. Pode voltou, falar, doutor Laci. Oi, doutor Laci, estamos ouvindo. estão ouvindo? Estamos. Eu creio na assistência. Ajudar é um dom, pessoal. Eu fui muito ajudado na vida, vocês sabem disso. Mas ajudar não é qualquer um que gosta de ajudar, não. Ajudar, a Bíblia diz que é um dom. Eu só vim descobrir isso muito depois. Como também vim descobrir uma expressão que a minha avó falava, de Deus virá o recurso. Amém, eu cresci ouvindo isto, querida doutora Rose. E muitos anos depois, quando me converti, passei a entender da palavra, quando Isaac perguntou para Abraão, seu pai, meu pai, onde está o cordeiro para ser sacrificado? Aí ele respondeu uma palavra que eu entendi como da minha avó falava, Deus proverá. E ela usava esse recurso prover. E aí,
tantas coisas maravilhosas que eu já tenho visto, que as pessoas são ajudadas, porque Deus fala assim: ajude, deposite, leve, ampare. Então, amigos e irmãos, hoje eu lido com muitas instituições. Nessa época, agora que está antecedendo o Natal, vocês não têm noção sobre cesta básica, alimentos, até alguns brinquedos, mas eu prefiro também dar a cesta, priorizar. Então, vocês não têm noção. Se alguém tiver o contato, não sei como é que faz, eu vou fazer uma propaganda, jovem Rose. Pode falar. Para a gente ajudar. Eu tenho N instituições, casa de recolhimento de idosos, de acolhimento a idosos, sabe, de centros de recuperação. Gente, vocês não têm famílias. Eu ganho uma doação, eu ganho uma doação de uma fábrica que me dá, às vezes, 400, 600, 800, até 1.000 pães. Eu acho que é ela que ela fabrica para uma empresa muito famosa, aquela do pão preto, não vou fazer a propaganda desse, do pão preto, aquele pão que tem aquela costelinha. Então, quando está por vencer, eles chamam e a gente vai buscar através de um amigo que eu chamo Pastor do Pão, o Hamilton. Um abraço, Hamilton. Você é especial na minha vida. Então nós pegamos aqueles sacos de pão e distribuímos para as instituições, para famílias. Como cesta também, tem uma igreja, uma não, tem mais de uma, que me dá algumas cestas, que eles sabem, quem me conhece sabe da nossa história, e eu venho já há alguns anos dentro do governo, eu trabalhei em alguns projetos sociais, e aí, gente, vocês não têm noção como as pessoas batem a porta. Muitas pessoas necessitadas, né? São muitas Tem pessoas que precisam. São muitas muita pessoas que coisa, precisam. muita gente. Então, a gente pode ajudar. Aquela história do quem tem fome tem pressa, lembra disso? Sim. Né? Uhum. Então, Uhum. você está me vendo aí? Tô vendo. Eu estou Ah, vendo. Estou vendo e ouvindo. Pode falar. então, eh, se tiver algo que você possa fazer, eu até pensei, vou reunir alguns amigos, irmãos, pequenos empresários, mas acabei não o fazendo, porque a procura é grande, eu vou isolado, busco aqui, busco ali, levo ali. Se forem na minha casa hoje, a minha esposa é bênção, graças a Deus por ela. Eu tenho lá doações e, tiro de um lado, às vezes paro lá para levar para o outro. Mas vamos lá. Vamos falar de famílias que você pode dar um abraço, dar um sorriso, dizer um Deus te abençoe. Às vezes as pessoas só querem uma atenção, Uhum. querem serem ouvidas. Então você pode fazer isso também. Aí o que depender de mim pode contar comigo, sabe? Que bom. Nesse período, né, de Natal, as pessoas estão mais voltadas, pelo menos nesse período do ano. Às vezes a pessoa passa o ano inteiro, não ajuda, né, nenhuma instituição, mas muitas igrejas e instituições fazem o apadrinhamento de crianças, aí você pode dar uma roupa, pode dar um brinquedo. Então, nesse período do ano, há uma mobilização maior. Eu acredito que fica mais fácil. Porém, não deveria ser assim, né, doutor Laci? Porque as pessoas têm necessidade o ano inteiro. Às vezes, nesse período do ano, elas conseguem uma doação de roupa ou um presente, digamos assim. Num mundo em que a gente vê negócios sendo feitos com coisas usadas, né? Roupa usada hoje em dia é difícil. As pessoas fazem o brechó. Gente, nada contra, né? O investimento ou esse tipo de empreendimento. Não é isso.
Mas, antigamente, roupa usada era para doação, e hoje em dia as pessoas comercializam isso. E eu penso o quanto de pessoas não são beneficiadas porque a gente está vendendo o que a gente não quer mais, né? Não querendo condenar, porque acho que a situação está tão difícil para todo mundo. O senhor acha que está difícil fazer caridade? O senhor que trabalha com isso há muito tempo, o senhor que é um mediador, né, dessas doações, qual é a sua percepção, doutor Laci? Está complicado pensar no outro? Está complicado ter amor ao próximo e manifestar isso com doação? Como é que é a sua percepção? As necessidades aumentaram muito, muito. Os tempos são outros. As dificuldades são enormes. A mão de obra é escassa, emprego difícil. Então, tem um amigo meu que ele abriu até uma lojinha. Ele arrecada, vende num preço mais acessível, mas ele está ali. Eu mesmo já cooperei com ele bastante coisa e depois falei assim, puxa vida, mas ele está vendendo. Eu falei assim, eu só diminuí um pouquinho as doações, porque tinha pessoas que precisam também, e nisto o que que acontece? Eu estava deixando de ajudar outros, mas eu digo a você, o Exército de Salvação teve um slogan um tempo atrás, ajude a alguém sem olhar a quem, sabe? É bom demais você poder ajudar quando você sabe da necessidade e você tem algo. Claro, às vezes a necessidade, jovem doutora Rose, faz o sapo pular. Então, tem gente que vende alguma coisa para quando que não. Olha, eu vou vender porque eu estou precisando comprar o gás, estou comprar o pão, o leite pela manhã. Eu acho que o meu coração é meio choroso, mas eu acho que é todo mundo. Mas já ouvi tanto que me fizeram chorar na hora de não ter o para comprar o pão pela manhã, porque o gás acabou, que não tem o alimento na mesa. Olha, eu já passei muita necessidade, você não tem noção. Não vamos entrar desse lado, porque está escrito assim: jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Servir aí é uma diferença muito grande. Uhum. Quando servimos a Deus, quando nos apresentamos como temos, quando temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus provê todas as coisas para aqueles que nele confiam. Sabe? Então, existe uma diferença. A gente tenta ajudar, mas eu falo, olha, Deus te abençoe, procura ir numa igreja onde fala de que Cristo é o Salvador. Não é fácil. Tem até um termo que vocês vão se lembrar. Eu não sou nenhum beato salur. Lembra desse cabra de uma Uhum, novela? uhum. Eu não via, não, mas a expressão, e depois eu fiquei assim, rapaz, mas não sou nenhum beato salur. Mas Deus foi tão misericordioso na minha vida. Então hoje eu me sinto, sabe, quase que no dever, quase que na obrigação de ajudar, porque eu fui muito ajudado. Você não tem Uhum. noção. Então, com isto, eh, as pessoas ficam um pouco mais sem querer dar, porque sabe que vai precisar, tem um da família. Acontece pequenas coisas, mas é uma pergunta que não é fácil responder, jovem doutora Rose, Uhum. porque só quem sabe onde o calo está, quando ele aperta, que sabe quando ele dói. Mas se a gente pode ajudar um pouquinho, Uhum. dê. Deus ama a quem dá com alegria e não vai Nós te estamos dar. falando, nós estamos falando de pessoas que doam, e
assim, dentro da sua percepção, já que o senhor lida, né, com tantas instituições que prestam esse serviço, e o senhor também recebe doações e orienta e até encaminha doações para essas Isso. instituições diversas. É uma realidade, né, doutor Laci, no nosso país, a desigualdade social. A desigualdade daqueles que muito têm e poderiam ajudar e colaborar, dividindo com os mais necessitados. A ganância, né, humana, a ganância de pessoas no ter e no ter cada vez mais, muitas vezes essa ganância cega e endurece o coração daqueles que podem colaborar. Na sua opinião, as pessoas ou instituições, grandes empresários, o senhor acha que é mais fácil alguém que é humilde doar e ajudar mais do que uma pessoa rica ou abastada? Qual a tua percepção? Infelizmente, parece que quanto mais se tem, mais quer. São pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade de abrir a mão. Parece que tem um escorpião em cada bolso. Quando aqueles que às vezes tão pouco têm, que nem é um princípio bíblico, aquela história da senhora da dracma perdida. Então há coisas que. E outra coisa, que a mão direita fizer, que a esquerda não observe. Dê, seja liberal. Deus vai te suprir. Deus não vai te deixar na mão. Vai ser meio povo do deserto, 40 anos, com o mesmo chinelo, com o mesmo sapato, com as mesmas roupas. Então, Deus cuida dos seus. É forte. Eu tenho alguns que eu me sento à mesa com alguns. Eu não tenho, não estou chamando a atenção para mim, mas a galera demora a puxar a carteira, demora a puxar o cartão. Essa semana que passou, aí quando ele saiu, o carro estava numa vaga do governo, ele tem um cargo legal, e aí eu esqueci o cartão lá em cima. Eu falei, não, não é. Eu falei, não, deixa comigo, eu estou aqui. Olha, eu doido para dar uma moca, dar um cascudo nele, porque não podia ter esquecido o cartão lá em cima. Conversa, mas tem pessoas que têm dificuldade de abrir a mão. Olha, eu digo a você, doe. Doar não dói. Doe porque Deus vai ser contigo, vai te abençoar, vai cuidar de você, não vai faltar de forma nenhuma. É o alimento, é a roupa, porque Deus cuida dos seus, sabe? E ele usa muitos que têm tão pouco, quando muitos que têm muito não têm essa sensibilidade, não têm esse doce, esse carinho, esse tato para poder ajudar o próximo. Doe, vale a pena. E quem negocia com Deus nunca tem prejuízo. Dá que Deus está vendo. Plante que Deus está vendo. Doe que Deus está vendo. Ajude que Deus está vendo. Algo bom vai estar sempre acontecendo na sua vida, porque você, quando menos espera, você pensa, não, Deus te socorre, Deus cuida, Deus traz para você aquilo que você precisa. Não vai te deixar desamparado. Eu não vai te deixar, tá? Então, doutor Maravilha. Rose, ajudar. Maravilha. Pode ajudar. Assim, para nós, né, que professamos a mesma fé, para nós é fácil compreender, né, e entender. Não que a caridade seja exclusividade de cristão, ouvinte, não é isso que a gente está querendo dizer. Muito pelo contrário, existem pessoas de religiões diversas que também, nesse período do ano, estão também tentando fazer uma assistência.
e até durante o ano também fazem, né, os seus trabalhos e os seus projetos lá de assistência. Então, independente da religião, mais do que isso, nós estamos falando de pessoas que creem em Deus e que acreditam que Deus beneficia, que Deus recompensa. A palavra diz, né, riqueza e honra vem do Senhor. E Amém. quando Deus nos concede essa dádiva, e quando nós entendemos que o fato de termos e de estarmos na condição de ajudar, quando nós entendemos que isso é uma dádiva divina, nós estamos trabalhando o que em nós é espiritual. E no mundo atual, não só no Brasil, mas o mundo está tão incerto de tantas coisas, o mundo está tão incerto de oportunidades, o mundo está tão incerto para quem está aí tendo seus filhos, criando, estão educando crianças. São tantas coisas no mundo, o mundo está num movimento tão acelerado, perde o tempo, às vezes a gente perde a noção, né? Num mundo que nos ensina a ser tão individualistas, que nos ensinam tanto a ter mais do que ser, em que a nossa personalidade muitas vezes não é valorizada, exigem-se tanto de nós e exige-se de nós uma postura, um posicionamento, é, são tantos atritos, tantas cobranças, as pessoas nos cobram se nós somos da direita, da esquerda, já não tem mais um meio termo, já não tem um centro, e nisso, pessoas que precisam e são necessitadas, elas ficam pelo caminho. E aí, falta de esperança, ansiedade por conta do mundo atual é algo que vai nos afetar e nos levar, muitas vezes, a uma condição egoísta. Doutor Laci, com relação à esperança, que palavra o senhor diria para quem está nos ouvindo agora, talvez está tão ansioso por causa da pandemia, ainda está desempregado, ou teve que se ajustar, tanta coisa mudou, tanta coisa nos afetou, e é uma dádiva, a gente pode dizer que nesse tempo é uma dádiva estar vivo, de tanta ameaças, né, por conta de doenças, por causa de variantes, por causa de vírus, por causa de pandemia, por causa de epidemia. Toda hora nos vem e nos colocam algo que nos ameaça. Seria natural a gente dizer que está difícil mantermos a esperança e a fé. O que o senhor diria para esses ouvintes que estão hoje aqui pensando a respeito disso? Qual seria a sua palavra? Há um princípio também, mais uma vez, biblicamente falando: perseverança, experiência, esperança. Precisamos ter esperança, está muito ligado à fé, que é a certeza das coisas que a gente não vê, mas crê que vai acontecer. Precisamos. E a única coisa que eu diria com certeza: Deus não falha. Ah, mas você não sabe, eu estou aqui sem um tostão. Não é fácil ouvir essas coisas e dizer para você, mas olha, eu digo a você, se você conhece situações assim, vá lá, abrace, ore e, se possível, não vá de mão vazia. É umas pequenas cesta básicas, são roupas de frio, aliás, esse ano tem feito mais frio do que calor. Então, vá,
mas não vai visitar sempre eu vim aqui orar por você. Oração é ação. Procura saber, vá aos domésticos da fé, junte alimentos, junte roupas, leve para a pessoa. Não vá de mão vazia. Oração é bom, é ótimo, é falar com Deus, mas ação também, é orar e agir, tá? Então, faz isto, faz isto. Um pão, alguma coisa que você levar, vai alegrar o sorriso, vai trazer esperança, mas não vá de mão vazia, por amor de Deus. Não vá. Seja útil. Quem tem fome tem pressa, precisa ser alimentado, precisa ser calçado, precisa ser vestido. Agora é uma época de emoção e comoção, Natal. Mas a gente tem que fazer isso durante o tempo todo. Agora é época especial, Natal, nascimento do Senhor. Ótimo, maravilha. Mas, amados irmãos, vá visitar, mas não vá de mão vazia, tá? Faz lá, como se diz na roça, faz uma vaquinha, junte alguma coisa. Olha, eu vim aqui trazer alguma coisa, tomar um café com você. É mais que levar o café, é estar presente, mas levar alguma coisa, tá bom? Tem aqueles, eu vim aqui orar por você. Tem como fazer um cafezinho? Irmão, não tem como comer, como fazer, comprar o café. Então, vá, ore, abrace, mas não vá de mão vazia. Interessante, muito interessante a sua fala. Muito interessante, porque muitas vezes a pessoa vai lá, vai orar, vai fazer uma visita, e às vezes não tem a assistência. E é muito, muito, muito importante essa sua fala, bem interessante, porque às vezes a gente fala assim de orar, de interceder por alguém e de pedir para Deus mudar a vida de alguém, mas às vezes não atentamos ou não percebemos que Deus está falando conosco, que o elemento de mudança na vida daquela pessoa somos nós. Maravilha! Gente, passa rápido. Eu sempre falo que passa rapidinho, ninguém acredita. Eu conversei com o doutor Laci Camargo, assessor de Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, compartilhou conosco hoje essa história de superação. Doutor Laci, meu muito obrigada. Quero deixar aí uns minutinhos, se eu quiser divulgar sua rede social ou comentar alguma instituição. Se alguém quiser entrar em contato com a equipe do doutor Laci, como é que faz? Doutor Laci, sou dono aqui, sou empresário, sou dono de algo aqui, a sua palavra tocou meu coração e eu quero fazer uma doação para uma das suas instituições aí que o senhor ajuda e colabora. Como é que faz? Tá? Eu quero deixar esses minutinhos aí para o senhor se despedir, deixar aí seu contato, se for o caso, e uma honra muito grande tê-lo aqui. Eu vou deixar apenas o Zap, tem lá o Instagram, acho que é a hashtag Laci Camargo, né, esses negócios, não é isso mesmo? Então, você me acha lá. Manda um recado que o povo sempre faz chegar até mim. Tem lá o Facebook também. Mas se você, inclusive, algumas instituições têm pedido, Deus vai prover. Eu tenho um grande amigo que é um bom ajudador, ele foi visitar as filhas nos Estados Unidos. Eu estou orando para ele voltar logo, para a gente poder ajudar uma meia dúzia de 3 ou 4 a mais um pouco. Tem famílias, tem instituições, tem campanhas, tá bom? Então, 97958 1952. Eu não sei se vou me arrepender de dar esse zap, doutora Rose, porque eu tenho, às vezes, 4, 5 mil, 6 mil mensagens de zap e eu não consigo atender todas. Mas se quiser falar comigo, ligue, que aí às vezes eu não falo, mas é mais fácil falar. Ou então eu vou dar um outro número que não tem zap, que eu acho que você vai falar melhor comigo que é com o zap. 98405
0543. Esse não tem zap, é só ligando, tá? E eu vou ter o prazer de buscar a doação, como agora, sexta-feira eu vou buscar. Ah, não, já passou, agora eu estou voltando no tempo. Então, é, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ajude alguém sem olhar a quem. Estenda a sua mão para ajudar, para abençoar, para cuidar, para vestir, para calçar, para alimentar. Deus vai continuar cuidando dos seus hoje e amanhã e sempre. Deus te abençoe. Amém! Então, por hoje é só. Você aí que também quiser usar aqui o site da rádio, manda aí uma mensagem. Olha, eu quero fazer uma doação para lá a instituição. E aí também a gente faz chegar às mãos do Dr. Laci, ok? Você que está ouvindo a rádio pela internet, é só mandar uma mensagem aí para o site da rádio que a gente faz também, faz essa ponte e faz chegar aí na mão do doutor Laci Camargo. Gente, por hoje é só. Lembrando que logo após esse programa, a gente encerrar, a gravação desse programa vai estar nas nossas redes sociais e você vai poder conferir aí, mais uma vez, esse nosso bate-papo aí com o doutor Laci. Olha, quarta-feira que vem tem mais. Eu espero vocês e, claro, Feliz Natal. Tchau, tchau.